Bom dia, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom estar com vocês nessa manhã tão abençoada. Obrigado, pastor Rubim, pelo convite. Estava observando o tema de vocês, anual, e o pastor Rubinho me falava há pouco sobre o tema de cada mês. E eu gostaria de meditar com vocês sobre o tema proposto para esse aniversário. Deus me deu uma palavra com o seguinte título: escolhidos para exercer a compaixão. Escolhidos para exercer a compaixão. Antes de nós entrarmos no texto, eu gostaria de desfragmentar um pouco, para uma melhor compreensão, esse tema. Escolhidos, o que seria uma pessoa escolhida? Uma pessoa escolhida é uma pessoa separada, é uma pessoa selecionada, nomeada. E quando Jesus olhou para cada um de nós, eu não sei porquê, como diz a canção que cantamos há pouco, porque Ele nos escolheu. Porque não há nada de bom em nós. Talvez se eu fosse Deus, eu não me escolheria. Talvez se você tivesse a oportunidade de se escolher, você não se escolheria. Mas pela misericórdia do Senhor, Ele olhou para nós e nos escolheu. Exercer é cumprir, desempenhar, praticar algo. Então nós somos escolhidos, nós somos separados, nós somos nomeados, selecionados para desempenhar algo, para praticar algo. E o que seria esse algo? A compaixão. Uma das coisas que mais falta no mundo hoje, a compaixão, a misericórdia, a clemência, a piedade. Vivemos num mundo individualista, e cada um de nós olhamos apenas pelo nosso umbigo, e nós esquecemos de que um dia nós fomos alcançados pela compaixão, pela misericórdia. Então cabe a nós, no mínimo, dar daquilo que nós recebemos. Muitas vezes nós olhamos para o pecador e o achamos tão pecador e tão problemático que ele não é digno da nossa compaixão. Há pouco foi falado sobre perdão na hora do ofertório. Às vezes achamos que as pessoas não são dignas de receber perdão, mas o fato é que ninguém é digno mesmo. Ninguém merece mesmo. Por isso o nome é compaixão. É olhar com misericórdia, é ter o coração inclinado para a miséria que o próximo passa e assim estender a mão. E quando eu pensei no texto, me veio logo à memória, quando eu pensei no tema, me veio logo à memória o texto de Atos capítulo 15. Vamos ler a partir do verso 36, e a leitura é longa, então abre a sua Bíblia, por favor. Atos capítulo 15, a partir do verso 36, nós vamos entrar depois no Atos 16, para uma compreensão melhor do texto. Diz assim: algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos. Mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Que coisa, né? Que coisa. Desentendimento dentro da igreja, na liderança. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Sicília, fortalecendo as igrejas. Chegou a Derbe e depois a Listra. Lembra dessas cidades onde Paulo foi apedrejado? Onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e o seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região.
pois todos sabiam que o seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para que fossem obedecidas. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Interessante que a narrativa muda aqui a partir do verso 10 e fica mais claro a partir do verso 11. Porque nesse dado momento Lucas entra na caravana. Percebam que agora ele deixa a narrativa falando do próximo, falando dos demais, falando de Paulo, e agora ele se inclui. Olha o verso 11. Partindo de Troade, navegamos. Então agora, a partir de agora, Lucas está junto. Navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Por quê? Porque não havia sinagoga lá. Então era hábito deles buscar ao Senhor em oração. Mas aqui, como não havia sinagoga, aqui como não havia um local separado, então eles procuraram um lugar reservado para oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que se havia reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. É isso aqui que o pastor quer ouvir. Se vocês se consideram crentes no Senhor, me convide para ir na sua casa. Não é isso, pastor? O senhor disse agora há pouco. Aliás, eu não tenho compromisso para o almoço hoje. Deixa Deus falar. Então, se houver crente neste lugar, se houver algum crente na Pedra Viva, me convidam para ir na sua casa. 16. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro, ou seja, era um espírito demoníaco. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Senhor Altíssimo, eles anunciam o caminho da salvação. Até o demônio sabe, né, quem nós somos. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: esses homens são judeus, estão perturbando a nossa cidade. Presta atenção nesse verso 20. Fizeram o que fizeram com Paulo,
porque não sabia que Paulo era um cidadão romano. E lá era uma colônia romana. E como diz nos dias de hoje, deu ruim. Olha o verso 20 de novo. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus, e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Aqui, para quem acha que o evangelho é difícil e está com vontade de desistir da caminhada, é só estudar um pouquinho da história de Paulo. Aliás, duas pessoas eu quero ver primeiro quando chegar no céu: Jesus e depois Paulo. Aí eu quero ver meus irmãos, meus avós, mas primeiro eu quero ver Jesus e Paulo. Eu espero que esse texto inspire você. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam chorando, reclamando da vida, é isso? Dizendo assim: por que nós fomos aceitar Jesus? Meu Deus, que decisão errada, agora estamos aqui sofrendo. Não, estavam orando, cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados, e imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Olha só, quer dizer que quem anda com um cristão fervoroso vive uma vida de liberdade também, tem alguns benefícios, ainda que não tenha salvação. Interessante isso, pense nisso. O carcereiro acordou e, vendo as portas abertas da prisão, desembainhou a espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui, ei! O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. Preste atenção nesse verso 31, que tem uma regra de português que ela é muito mal interpretada. Creiam no Senhor Jesus. O que está depois de a vírgula, você não conta. E leia o que está escrito depois: creia no Senhor Jesus, você e os de sua casa. Ou seja, não é porque eu creio que os meus filhos, netos, avô, pai, mãe vão ser salvos. Eu creio no Senhor Jesus, a minha família também tem que crer no Senhor Jesus. Porque tem muito filho de crente, neto de crente, vizinho de crente, achando que vai para o céu porque eu sou o dono da casa, porque eu sou o patriarca, então todo mundo está salvo. É tão verdade que olha o que diz o verso 32. E pregando a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. E em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então, os levou para sua casa. Interessante, até agora ele estava cuidando de um prisioneiro perigoso. Agora já tinha curado as feridas, levado ele para casa. Serviu-lhes uma refeição. E com todos os da sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com essa mensagem: solte esses homens,
O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordem para que você e Silas sejam libertos, agora podem ir, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão, e agora querem livrar-se de nós secretamente? Não, venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais ouviram que Paulo e Silas eram romanos. Dessa forma ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e conduziu-os para fora da prisão. Pediram-lhes que saísse da cidade. Depois de saírem da prisão, preste atenção, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. A palavra do Senhor, ela é tão rica que não precisa nem pregar. Senhor, quando nós lemos a Tua palavra, quando nós a lemos com atenção, observando cada vírgula e sentindo a presença do Teu Espírito, então o Senhor começa a falar conosco. Por isso, Senhor, o que nós pedimos nessa manhã é que tão somente a Tua palavra e o Senhor venha falar conosco. Que o Senhor me ilumine tão somente para aplicarmos algumas lições a respeito da Tua palavra, porque a Tua palavra, só ela dá conta de falar conosco. A Tua palavra é suficiente para nós, e o Teu Espírito, Ele aplica a cada coração de acordo com as nossas necessidades. Jamais vamos entender isso como uma única palavra, um único sermão pode ser aplicado de dezenas ou centenas de formas diferentes. E assim toda a tua igreja poder ir para casa, certo de que o Senhor esteve conosco e falou conosco. Senhor, nos ilumine. Que cada um de nós estejamos com o nosso coração e a nossa mente aqui, ouvindo a tua palavra, bebendo e comendo do Senhor. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Antes de tirarmos ou extrairmos algumas lições para nós hoje de manhã, é preciso entender um pouquinho a narrativa e o contexto do texto. Paulo aqui, ele estava na sua segunda viagem missionária, acompanhado de Silas. É verdade que tinha acontecido uma briga antes, e o Senhor é tão maravilhoso que Ele transforma uma briga em duas caravanas missionárias, e vocês já devem ter ouvido sermões a respeito desse texto, não é meu foco hoje. E lá no final, quando Paulo está na masmorra, preso, mostrando que ele era um velho apóstolo que sabia perdoar, ele então chama: traga-me João Marcos, porque ele ainda me é útil. Interessante, não é? Aqui no texto que lemos, Paulo tem uma discussão com João Marcos, por vários motivos que nós poderíamos listar, mas não é o nosso foco hoje de manhã. Mas lá na frente, ele se reconcilia com João Marcos. Como é importante, às vezes nós temos rusga no ministério, às vezes nós temos problema no dia a dia, às vezes nós nos desentendemos. Isso como membros, às vezes como os líderes e às vezes até como pastores. A questão não é se nós nos desentendemos ou não, a questão é se nós estamos dispostos a reatar os nossos relacionamentos. Isso é muito importante. A ter compaixão do outro, a se colocar no lugar do outro, a ministrar perdão e ser ministrado. E eu creio que o Senhor, conhecendo o coração de ambas as caravanas, o Senhor abençoa as duas caravanas. Paulo continua então. Ele tinha um intuito, porque Paulo era praticamente irmão do pastor Rubinho, ele se programava muito bem, ele fazia
tudo que ele ia fazer na vida dele, o que eu vou fazer no ano, dentro do ano, o que eu vou fazer em cada mês, dentro do mês, o que eu vou fazer em cada semana, dentro de cada semana, o que eu vou fazer em cada dia, dentro de cada dia, o que eu vou fazer em cada hora, dentro de cada hora, o que eu vou fazer em cada minuto. Você não é assim? Prazer também. Então Paulo se programava, quando ele olhava para o mundo, quando ele olhava para a necessidade, e diante, ainda mais diante das perseguições que ele sofria, ele tinha pressa em espalhar o evangelho por todos os cantos. Mas na agenda de Paulo estava ir para a Ásia Menor. Na agenda de Paulo estava evangelizar a Ásia, propagar o evangelho na Ásia. Então diz o texto que o Senhor fala, esse pode ser o seu projeto, mas não é para agora. Projeto esse depois que nós vamos ver que em seguida o Senhor permite que Paulo vá. Mas agora você vai atravessar a Macedônia. E atravessar a Macedônia, pregar em Filipos, era algo muito maior do que começar uma igreja naquela pequena cidade. Era simplesmente levar o evangelho para a Europa. E olha só o que aconteceu na Europa. A Europa, muito tempo depois, se tornou o berço do cristianismo. Era deixar o Oriente e pregar no Ocidente. Era levar o evangelho da salvação a partir da cidade de Filipe. Por que a partir? Porque apesar de ser uma cidade muito pequena, ela não era uma cidade insignificante. Era uma cidade estratégica. Por exemplo, Paulínia é uma cidade pequena, mas é uma cidade importante para a nossa nação. É o maior polo petroquímico da América Latina. Muita gente que vai para sul de Minas passa próximo às nossas rodovias. Ali era um pouco diferente, não passava próximo às rodovias, mas passava dentro da cidade. E por ter que passar dentro da cidade, bem na frente do posto militar, um dos maiores postos militares romanos que se havia no mundo depois de Roma, e por ter tanto fluxo de mercadoria, por ser a cidade que ligava o Ocidente ao Oriente, por estar próximo, 16 quilômetros do litoral, e poder escoar mercadoria ou receber mercadoria, então o Espírito do Senhor convence Paulo a passar reto, a passar batido por Samotrácia e por Neápolis, e chegar por fim a Filipe. A cidade de Filipe tinha esse nome porque o rei Filipe II foi homenageado. Para quem não sabe quem é o rei Filipe II, eu não sou amigo dele, não estive com ele, mas é pai de Alexandre o Grande. Então, notem que não era qualquer cidade, assim como nenhuma das cidades que Paulo foi. O ano passado eu tive o privilégio de pregar quase 50 sermões a respeito da vida de Paulo. E foi algo incrível, porque Paulo era muito estrategista. Paulo sabia para onde ele ia, por que ele ia, como ele ia. Ele olhava os mínimos detalhes, e não só porque ele tinha uma visão humana, mas porque ele seguia as ordens do Espírito do Senhor. E o texto menciona por 2 vezes que o Espírito do Senhor, e depois ele diz que o Espírito de Jesus o impediu que ele fosse para onde ele ia, e levou para a pontinha da Europa. E o que nós temos para extrair desse texto? Paulo nos ensina, queridos, a escolhermos. Por que escolha? Porque a vida é feita de escolha. Em toda fase da sua vida você escolheu algo. Quando você foi criança, você escolheu os brinquedos que você mais gostava. Quando você foi adolescente, você também teve as suas escolhas. Aliás, eu acho que eu preguei aqui alguma coisa sobre escolha, se não me falha a memória. Se não me falha a memória, eu preguei aqui sobre escolhas, agora que eu estou lembrando aqui. Mas enfim, Paulo nos ensina a termos boas escolhas a fim de exercer a compaixão do Senhor sobre a vida dos outros. Mas mais do que isso, Paulo também nos abre os olhos de que nós fomos escolhidos por Deus. Uma coisa é você escolher algo,
E outra coisa é você ser escolhido para fazer algo. Quando você escolhe fazer algo, é uma decisão sua. Mas quando alguém te escolhe para fazer algo, é uma decisão desse alguém. Por exemplo, eu não escolhi estar aqui. Eu fui escolhido. Por algum motivo. Que eu não sei ainda até agora. Mas eu espero que essa escolha de estar aqui possa ter valido a pena para mim e para você. A primeira escolha da parte do Senhor que nós encontramos no texto é: fomos escolhidos para ganhar almas. O Senhor não te escolheu só para você ter vida boa. Quando o Senhor olhou para mim e para você, Ele não falou assim: ah, vou pegar aquele perdido ali, vou dar alegria para ele, só para ele ficar mais feliz no dia a dia. Não. O Senhor nos escolheu com propósitos. E são vários propósitos, dos quais alguns nós vamos meditar agora de manhã. Ser escolhidos para ganhar almas não é qualquer coisa, porque demanda tempo, demanda investimento. Eu creio que é unânime nós dizermos que Paulo foi o maior missionário depois de Jesus Cristo. Paulo, ele olhava para as almas com compaixão, e quando ele olhava para as almas com compaixão, ele então, vinha na cabeça dele em primeiro lugar: eu preciso ganhá-las para Cristo. Eu preciso tirá-las do sofrimento. Eu preciso apresentá-las o Evangelho, ainda que me custe a vida. Irmãos, vocês perceberam quantas coisas Paulo passou só para poder levar o Evangelho e ganhar vidas para Cristo? Naufrágio, foi picado de cobra, foi apedrejado, dado como morto, teve que sair pendurado num cesto, foi preso várias vezes, foi açoitado, e no final de tudo decapitado. Sabe por quê? Porque se Paulo se colocasse na condição dele, não teria acontecido nada. Mas não, ele foi na contramão e disse: espera aí, o Senhor me escolheu para ganhar almas, e vocês só vão me parar se vocês me prenderem ou se vocês me matarem. E essa mesma ânsia que precisa arder no nosso coração, quando nós olhamos para alguém, nós precisamos lembrar: nós fomos escolhidos para ganhar aquela alma para Cristo. O texto nos mostra 3 oportunidades. A primeira oportunidade foi com Lídia, a partir do verso 12. Quem era Lídia? E Lídia pode ser comparada a muitas mulheres dos dias de hoje, principalmente nos dias de hoje. Lídia era empresária, uma mulher bem sucedida, vendedora de tecido, mulher de negócios. Aliás, os tecidos que ela vendia eram caros, não era qualquer um não, tinha que ter fluxo de caixa, tinha que ter dinheiro. E outra, esses tecidos que ela vendia não tinham em Filipos. Talvez se Lídia vivesse nos dias de hoje, ela era aquela que tinha começado o negócio numa perua Kombi primeiro, e vai para o Brás, e traz roupa para cá, e vai para lá, e ela monta o negócio dela, e tempos depois ela vai prosperando. Agora ela tem equipe, agora ela tem uns caminhões que vão buscar, e ela foi prosperando. Então ela não era uma mulher qualquer na sociedade. Diz o texto também que ela seguia os ensinamentos morais das Escrituras, e foi na casa de Lídia que tudo começou. A igreja do Senhor Jesus em Filipos começou na casa de Lídia, na casa de uma mulher empresária. Paulo, quando olha para ela, ele fala: não posso deixar passar. Deixa eu dizer uma coisa, sabe o que acontece comigo? Irmãos, eu passo o dia inteiro, onde eu vou cantando. Eu já disse, e as pessoas acham que eu sou louco. Eu chego no posto de gasolina, eu não perco a oportunidade. Eu chego na padaria, eu não perco a oportunidade, porque talvez é aquele dia que o Senhor vai salvar alguém. Quem não se preocupa em ganhar vidas? Quem não tem compaixão. Você não sabe se aquela vida está viva amanhã. Você não sabe se aquela pessoa está viva amanhã. Você não sabe se o seu vizinho está vivo amanhã. Você não sabe se o seu parente, seu amigo está vivo amanhã. Então hoje é o dia de ter compaixão e ganhar almas. E talvez você possa estar pensando: ah, mas ela era empresária, né?
Olha como é que Paulo era, interesseiro. Não, mas depois a segunda pessoa que Paulo leva a Cristo, através da segunda oportunidade, era uma escrava. Mais do que uma escrava, uma endemoniada. Uma pessoa possessa. Com certeza uma pessoa que não era benquista. Uma mulher usada pelos outros. Está aí. Cuidado com as adivinhações, porque aquela mulher adivinhava a vida dos outros. Cuidado com o que você ouve por aí. Porque hoje em dia não é raro o rebanho comer em pasto alheio. E quando o rebanho come em pasto alheio, muitas vezes dá uma diarreia. Porque o pasto alheio não tem a palavra. Preste atenção onde você vai comer. Não vá atrás de sinais miraculosos, de maravilhas, não. Vai pela palavra. Porque muita gente daquela cidade estava sendo enganada por aquela escrava. E quando ela recebe a Cristo como Salvador, quando Paulo ganha ela para Jesus, então os seus senhores ficam, o seu senhor fica bravo, irado, porque ele para de ganhar dinheiro com ela. Paulo é preso. Ganha uma empresária, ganha uma escrava para Jesus. Na prisão, Paulo fala assim: Senhor, quem será o próximo que eu vou ganhar? Cantando, orando, se alegrando, mesmo que preso a um tronco, não só às grades. Então o Senhor dá a oportunidade de ele ganhar o carcereiro de Filipe. A terceira pessoa. Quem era essa pessoa? O carcereiro de Filipe não era uma pessoa rica, milionária, mas não era uma pessoa como uma escrava. Era um funcionário público, funcionário romano. E o funcionário público romano ganhava bem na época. Apesar de não ser rico, ele tinha uma boa condição financeira. Servia o império, tinha uma vida social estável, tinha uma família. Vocês estão conseguindo entender que se Paulo não tivesse misericórdia, compaixão de Lídia, da escrava e do carcereiro, não haveria a igreja de Filipos? Porque em seguida Paulo vai embora e a igreja fica. Paulo inaugura a igreja através de um pequeno grupo que começa na casa de Lídia. Está aí a importância dos pequenos grupos. Se você não valoriza ou não está no pequeno grupo, está na hora de você acordar. Aliás, se essa é a visão do pastor, se essa é a visão da igreja, se engaje na visão. Se alegre com aquilo que Deus está fazendo. Há 2 anos atrás nós começamos pequenos grupos na Batista Central. Começou na minha casa. Começamos com 14 pessoas na minha casa. Há 2 anos. Hoje somos em 600 pessoas. Nos pequenos grupos. Começamos com um grupo na minha casa. Hoje somos em 40 grupos. E vamos... Agora, mais semana que vem, começam mais 2. O ano passado batizamos 127 pessoas, fruto dos pequenos grupos. Não despreze os pequenos começos. Aqui, nesse PGM, nesse pequeno grupo, começou a igreja de Filipos. Sabe o que esse primeiro ponto mostra para nós? Que nós fomos escolhidos para ganhar vidas independente da condição financeira, da condição social, da raça, da cultura. Você vai pregar para quem tem mais dinheiro que você e quem tem menos dinheiro. Para quem é mais moreninho que você, para quem é mais clarinho. Para quem tem mais estudo que você, para quem tem menos estudo que você. Porque o evangelho, ele transcende a cultura, as raças e os credos. Não despreze as pessoas. Segundo, fomos escolhidos para discipular novos convertidos. Nós não podemos ganhar uma pessoa para Cristo e abandoná-las. Sabe a quem eu comparo isso? Um novo convertido? Uma criança. Gente, o meu filho... Nós estamos ao vivo, né? Pois é, eu vou falar mesmo assim. O meu filho, ele está desde sexta-feira com uma diarreia terrível. Está desidratado e vai para o hospital e volta para lá e volta para cá e a gente não sabe o que faz com ele. Tem hora que eu fico até com raiva.
Porque ele não para de chorar. Dá mamar, ele chora. Tira mamar, ele chora. Dá banho, ele chora. Deixa com a caquinha, ele chora. Põe dormir, ele chora. Acorda, ele chora. Filho, tu não é chorão desse jeito? O que está acontecendo? Sabe que o Senhor ministrou meu coração em relação a essa palavra, fazendo luz à vida do meu filho? O novo convertido é como uma criança. Ele é indefeso. Ele não está maduro. Ele não sabe comer sozinho. Ele não é capaz de limpar as suas necessidades fisiológicas sozinho. Ele não é capaz de trocar a sua própria fralda. Ele não sabe o que ele quer direito ainda. Tem dia que ele vai estar azedo, tem dia que ele vai estar sorrindo, tem dia que ele vai vomitar em você, ele vai gorfar em você. Mas o Senhor te escolheu para discipular essa pessoa, ainda que ele gorfe em você, ainda que um dia ele sorria para você, que não tem uma coisa mais gostosa do que o sorriso de uma criança, de um filho. Mas no outro dia pode ser que ele morda você, no outro dia pode ser que ele estrague alguma coisa sua, porque ele ainda é criança, ele não tem maturidade. E talvez essa seja, ou esse seja um dos maiores desafios nos dias de hoje. Ter compaixão daqueles que acabaram de receber a Cristo como Salvador e discipulá-los. Andar com eles, até eles se fortalecerem na fé. Gente, o crente novo, ele faz beicinho, ele faz biquinho, é normal, é coisa de criança. Paulo fala isso em outros textos. Só que não dá para ser criança a vida toda. Não dá para ser recém-nascido a vida toda. Vai chegar um momento que você vai ter que crescer e ajudar a cuidar da creche que está chegando, do berçário que está chegando. Nós precisamos ter compaixão. Essa palavra é para os velhos de igreja. Os cristãos mais antigos, que me parece que já perderam a paciência com os mais novos. Sabe o que Deus fala para mim, para você hoje? Já tiveram paciência com a gente. Irmãos, eu era terrível. Eu era terrível. Eu fazia arte das grandes. O corpo de bombeiro já foi na minha casa 2 vezes de quando eu era pequeno. E uma delas eu taquei fogo no canavial da cidade. Eu não era fácil, não. Depois que eu me converti, depois que eu comecei a servir ao Senhor na adolescência, eu retrucava qualquer um. Eu achava que eu tinha 60 anos de idade e muita experiência, mas eu não passava de um ignorante, tupetudo. Só que hoje, com a maturidade dos 30, com a maturidade dos 30 e 11 que eu tenho, porque depois dos 30 a gente não conta 40, 50, é 30 e 11, 30 e 20, entendeu? Porque fica sempre o 30 primeiro. Hoje, com a maturidade dos 40 anos, eu olho para trás e falo, poxa, a irmã teve paciência comigo, o irmão teve paciência comigo. Se aquela pessoa não me acolhesse, não me ajudasse, talvez eu teria me desviado dos caminhos do Senhor. Está aí. Muitos adolescentes e jovens se desviam dos caminhos do Senhor na fase da adolescência e na fase da juventude, porque a igreja não soube discipulá-los. Porque os pais não souberam discipulá-los. Porque nós não demos a atenção que eles precisavam para um crescimento saudável. Tenha compaixão. Tenha compaixão. O texto começa falando de discipulado e termina falando de discipulado. Da onde, pastor? Ele começa falando de Timóteo. Paulo discipulou Timóteo, pessoalmente o fez filho na fé. E se a gente pode dizer isso, eu não sei, eu acho que eu posso. Mas fez de Timóteo quase que um sucessor de Paulo. Paulo confiou muitas coisas a Timóteo. E ele termina dizendo, falando sobre Lídia, alguém que ele discipulou. Discipular não é só andar junto, é andar junto a ponto de as pessoas pegarem a sua característica. Nós temos um pastor na nossa igreja que chama Rodrigo. E é muito interessante.
De um ano para cá, o pastor Rodrigo, ele está muito, mas muito parecido comigo. Eu olho assim, quando ele está fazendo alguma coisa, parece que eu me vejo. De tanto andarmos juntos. Então, se todos nós tivermos misericórdia a ponto de ganharmos alguém para Cristo, e nós mesmos continuarmos andando com Cristo, o DNA de Cristo passa por nós e alcança aquela pessoa que precisa ser discipulada, e nós vamos nos parecendo com Cristo. Vocês estão entendendo? Terceiro, fomos escolhidos para servir o próximo. E talvez você esteja procurando no texto a palavra serviço. Talvez quando a gente pensa em servir, dá a ideia de carregar uma cadeira, mas não é só isso que é servir. Quando nós lemos essas afirmações, a primeira coisa que vem nas nossas mentes são: quem são, ou pelo menos na minha mente, quem são os necessitados que precisam ser servidos? Quais as necessidades deles? Sabe uma coisa que não é raro acontecer? Nós queremos dar para o outro aquilo que nós queremos dar e não o que o outro precisa. Isso vale para tudo. Nós temos que identificar a necessidade do outro, ver o que ele está precisando, porque às vezes aquilo que eu tenho não é o que ele está precisando. E uma coisa que me chamou a atenção não é nem Paulo, nem Silas, nem Timóteo, nem Barnabé, nem João Marcos, figuras conhecidas no texto. Mas o que me chamou a atenção no texto foi do carcereiro. O carcereiro, ele havia acabado de se converter. Ele tinha se convertido naquele exato momento. Preste atenção no que eu vou falar. Ele tinha acabado de se converter. Ele tinha acabado de se batizar. E o que ele vai fazer? Vai curar as feridas de Paulo. Vai dar pouso para eles e vai dar comida para eles. Irmão, sabe o que não entra na minha cabeça? O cristão de 5, 10, 20, 30 anos de igreja que não sabe servir o outro. Uma geração danoninho. Sabe a geração danoninho? Da minha época tinha a musiquinha que falava: me dá, me dá, me dá. Me dá danoninho. Ele só quer, ele só quer, ele só quer, ele só quer. Essa igreja não vai para frente não, se tiver gente só querendo. Vocês acham mesmo que quando nós começamos a Batista Central e quando vocês começaram essa igreja, nós há 33, essa há 22 anos, o Senhor Jesus esperava que levasse tudo isso de tempo para ganhar esse número de pessoas? Vocês acham mesmo que Jesus está super feliz conosco? Numa cidade de 100 mil habitantes, e nós não somos capazes de ganharmos, de discipularmos e de servirmos esse povo? Você acha que o Senhor não queria olhar para a Batista Central de Paulínia e para a Batista Pedra Viva e ver pelo menos 20, 30 filhas nossas? Mas por que isso não acontece? Porque o nosso coração não é cheio de compaixão pelo outro. Porque se fosse, nós estaríamos ganhando pessoas para Cristo, nós estaríamos discipulando e nós estaríamos servindo. Agora deixa eu dizer uma coisa, eu não sei como é que está aqui, mas vou contar para vocês como é que está lá. As pessoas que eu tenho ganho para Cristo, eu que eu quero dizer igreja, Jesus, tá? Não é eu não, mas as pessoas que nós temos levado para Cristo, nos últimos meses, nos últimos anos, recém-chegados, estão pregando mais, estão sendo discipulados e discipulando. Irmãos, eu te recebi uma pessoa, a Tânia está aí para não deixar mentir, que ela estava no dia, direto do presídio de Avaré, chegou uma pessoa chamada Jucimar,
Estava na Solitária de Avaré, chegou no meu pequeno grupo na quarta-feira. Tinha dia de meu pequeno grupo de 60, 70 pessoas dentro da minha sala. Sabe como? Fileira de cadeira em volta, depois os sofás, depois o chão e colchões no corredor, chegando na sala. A Tânia está aqui para não me deixar mentir. O meu pequeno grupo multiplicou 10 vezes em 3 meses. Sabe por que o meu pequeno grupo multiplicou 10 vezes em 3 meses? Não foi por minha causa, mas foi por causa daqueles que haviam se convertido e entenderam que precisava servir o próximo. E cada dia era um bandido diferente que tinha na minha casa. Eu falei, bem, agora ninguém entra mais em casa aqui, né? Nem eu. Você lembra, Tânia, o dia que tinha... Ô, pastor, queria pedir oração, isso aqui puxou prisão comigo, não sei na onde. Eu falei, meu Deus, por que esse cara está trazendo nesse povo? Gente, vinha de van. Quase que eu coloquei assim, penitenciária Taliba Nogueira, lá na frente da minha casa. Compaixão pelos diferentes. E eles viraram um trator. E o que eles estão levando, já são líderes de pequeno grupo. Quer dizer, enquanto os crentes velhos lá na minha igreja estão assim, ó. Ah, o pastor está louco. O que será que ele está querendo fazer? Ou arrumando problema, arrumando briga, arrumando fofoca, arrumando discussão. Os mais novos estão trabalhando. Parece que se for depender dos mais velhos, a igreja fecha. Acorda, meu povo. Vamos largar de ser rabugento. Botar sorriso na cara. Vamos nos alegrar. Vamos servir as pessoas. Vamos ganhá-las para Cristo. Para de focar no problema. Para de focar nas mimimi. Jesus está voltando. Tem tempo para isso não. Ah, pastor, o senhor não sabe o que aconteceu. O nome já diz, aconteceu. Não tá, já foi, acabou. Para de viver do passado. Quarto. Fomos escolhidos para adorar a Deus. Irmão, vocês não sabem o que a adoração é capaz de fazer. E quando eu estava preparando esse sermão, 4 coisas me chamaram a atenção nesse tópico. Como a adoração é importante. Como a adoração é uma coisa séria. Todas as vezes, preste atenção, todas as vezes que houve adoração no texto, todas as vezes que houve adoração no texto, houve libertação e salvação. Nós não encontramos nesse texto ninguém que tenha recebido Jesus como Senhor da vida delas, e nenhum milagre que não precedesse de adoração. Quer ver? Olha o que aconteceu, verso 13. Antes de Lídia se converter. O que aconteceu antes da conversão de Lídia? No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. E o que é oração? Adoração. Tem gente que acha que adoração é cantar. Não, gente. Eu posso cantar, eu posso dançar. Eu tenho maior vontade de fazer hip hop. Eu olho aquilo, eu fico com inveja. Mas eu tenho medo de quebrar o pouco de osso que sobrou, né? Então, mas eu acho lindo. Esses dias tiveram pastores da nossa convenção lá, né? A nossa igreja hospedou a convenção. E eles ficaram meio assustados. Assim. Eu acho bonito. A menina de patins, já gostei, quis um patins para mim também. Pessoa que é legal poder sair pregando assim, pastor. Vai pregando. Você, sabe? Mas deve ter os ranzinhos que dizem, patins na igreja. Ou é melhor seu filho com patins aqui dentro do que com patins lá no quinto dos infernos. Acorda. Está prejudicando a fé em nada. Adore ao Senhor com toda a expressão de arte que você puder. Se derrame. Se alguém quer adorar quieto, adora quieto. Para de ficar falando para o outro falar. Se o outro quer adorar falando, deixa o outro falar. Se o outro quer adorar sentado, deixa sentado. Se o outro quer adorar em pé, deixa em pé. Gente, tem gente barulhento que adora. E tem gente silencioso que adora. Eu estou incluído nos barulhentos.
Mas perceberam? Antes da conversão da Lídia, teve adoração. Agora vai para o 16. Antes da conversão da escrava, teve adoração. Olha o que diz lá: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava, papapi, papapá. Quer dizer, quando nós temos compaixão de alguém, quando nós queremos ganhar ela para Cristo, quando nós queremos discipulá-la, quando nós queremos servi-la, antes de tudo isso, o nosso coração deve estar cheio do quê? De adoração. Senão é mecânico. Quando você está adorando a Deus, você está feliz, sabe? Você está no trânsito, você está feliz. Você está andando, você está feliz. Está adorando a Deus 24 horas. Por isso que eu acho estranho quando a pessoa diz assim: Pai, entrando na sua presença, que hora foi que você saiu? Não podemos pensar que é possível sair da presença do Senhor. Ele pode se entristecer conosco, sim. Nós podemos afastar a presença do Senhor de nós, sim, mas por que nós fazemos isso? Por que não viver uma vida de alegria, de adoração, de festa? As pessoas começam a olhar para nós e elas parecem que quer dizer o seguinte: eu quero Jesus. Eu não sei vocês, mas pastor, nós temos vivido um tempo, uma experiência de que a gente não precisa nem falar de Jesus. As pessoas falam assim: fala de Jesus para mim, porque vê alegria em nós. Agora, se você andar com a cara de pitbull, de maracujá azedo, ninguém vai querer Jesus. Precisa ser conhecido. A Pedra Viva, qual é? Que igreja é a Pedra Viva? Aquele povo alegre, doido, maluco, varrido, festeiro. É aquele povo lá, não sei o que acontece. Cada um que entra naquela igreja lá é transformado. É isso. Olha o verso 25. Antes do carcereiro se converter, olha o que aconteceu. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos. Então, Lídia se converte, escrava se converte, carcereiro se converte, tudo depois de um tempo de culto, de adoração, de oração, de entrega. E antes da prisão se abrir? Sabe por que muitos de nós estamos presos ao tronco e nada acontece? Porque o Senhor não escuta os nossos louvores, a nossa adoração. Se você trocar a murmuração, a reclamação por adoração, sabe o que vai acontecer? Vai haver um terremoto na sua vida espiritual. E as cadeias vão se abrir, as algemas vão cair, e você vai ser liberto de tudo aquilo que tem te prendido. Efésios capítulo 5, verso 18 a 20 diz: não se embriague com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graça constantemente, sem parar, a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas sabe o que vem nos versos anteriores a esse? Depois você pode ler em casa. Nós precisamos trocar as maledicências por salmos, hinos e cânticos espirituais. Nós precisamos trocar as murmurações por salmos, hinos e cânticos espirituais. Nós precisamos trocar as conversas tolas, conversas obscenas, rodinhas obscenas, por cânticos, hinos e salmos espirituais. Nós precisamos trocar os gracejos imorais que estão entrando dentro das igrejas hoje. Rodinhas de homens, de mulheres, de adolescentes. Paulo diz, não dá nem para mencionar, e está tendo isso dentro da igreja. Nós vamos trocar isso por salmos, cânticos, hinos espirituais. Por que muitas vezes a gente chega na igreja e fala assim: hoje eu não senti nada? Porque às vezes nós levamos uma semana longe do Senhor, nós enchemos a nossa alma com raiva, com ódio, com falta de perdão, com tantas outras coisas,
E queremos entrar na presença do Senhor, sentir Deus. Ninguém, você não vai sentir Deus. Não vai sentir Deus. Agora, se você se entregar todos os dias, Deus vai trocar a sua tristeza, a sua angústia, por alegria. E essa alegria no seu rosto vai impactar aqueles que não conhecem a Cristo. E esse impacto vai gerar curiosidade neles para receber Jesus como Salvador. E essa curiosidade é a deixa para você apresentar Jesus. E quando você apresentar, eles vão se converter. E quando eles se converterem, você vai cuidar deles. São as pessoas que o Senhor vai colocar na sua vida para você discipulá-los. E enquanto você discipula, você vai servindo eles nas necessidades deles. Quinto e último. Nós somos escolhidos para amar incondicionalmente. Ô gente, quer ver uma pessoa fácil de amar? É a minha esposa. Pensa numa pessoa fácil de amar. Minha esposa não reclama de nada. Tudo para ela tá bom. Né, Tânia? Tudo tá bom, ela não reclama, tá tudo maravilhoso. Eu tenho 21 anos de casado, nós nunca tivemos uma briga. Graças a ela. É fácil. Às vezes eu chego nervoso. Ela fala assim: nossa, amor, você não fica bem desse jeito. Não combina com você ser um homem de Deus, acalma. Aí eu perco o rebolado. Doido para brigar, não consigo. Então é fácil amar uma pessoa assim, que te quer bem, que cuida de você. O duro é amar quem não corresponde. E eu queria propor para vocês hoje, como último tópico, nós precisamos amar a todos incondicionalmente. E nós vamos encontrar isso na carta de Paulo aos Filipenses. Depois que Paulo vai embora, depois que Paulo é preso, quando Paulo está na sua prisão domiciliar em Roma, na sua primeira prisão, Paulo escreve para a igreja para agradecer a oferta. E nessa carta de gratidão ele diz: se há, pois, Filipenses 2:1, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, e se há entranháveis afetos e misericórdias, completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Olha aqui, presta atenção no 3. Não façais por partidarismo ou por vanglória. Sabe por que ele fala isso? Porque tinha um pessoalzinho lá, tinha a família de Evódia e a família de Sintique. O dia que a família de Evódia ia dirigir o culto, a família de Sintique não ia. Quem que vai estar pregando hoje? Quem que vai estar liderando tal coisa? Aonde vai ser o culto de oração? Quem que vai falar para os homens? Quem vai falar para as mulheres? Ah, se é ele, se é ela, eu não vou. Tinha isso nessa igreja abençoada, que começou bem, e agora estava tendo problema de partidarismo. Então Paulo escreve para essa igreja que ele começou na casa de líder de gente: para com isso. Olha o 4. Cada um cuide não somente de seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus não considerou que ser igual a Deus era algo que o deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma de homem, o que ele fez? O que ele fez? Humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição, e lhes deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, olha o que diz: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Olha o 14,
façam tudo sem queixas nem discussões. Pior coisa que tem é a gente fazendo as coisas na obra reclamando. Só tem eu, estou esgotado, estou sobrecarregado. Vai pescar então. Para que venham a tornar-se puros, irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Sabe qual que é o remédio para os problemas que aparecem na igreja, para impedir o crescimento da igreja? Humildade. Se nós tivermos humildade, se nós relevarmos, se nós tratarmos os novos convertidos com compaixão, se nós olharmos para aqueles que estão lá fora, fazendo coisas erradas, com compaixão. Irmãos, até os políticos corruptos têm que olhar com compaixão. O que é melhor? Eu não sei o que é melhor. Sinceramente, às vezes eu fico abismado com algumas coisas que eu vejo. O meu desejo é que os políticos corruptos, que os bandidos se arrependam. Que vantagem tem eles na prisão sem se arrependerem? Nenhuma. O que nós precisamos levar para os outros, para o próximo, para a nossa cidade, para o nosso povo, é a necessidade do arrependimento. Mas isso tem que ser regado com muita compaixão, com muito amor, para que hajam resultados positivos. O meu desejo, o desejo do meu coração, é que o Senhor abençoe essa igreja ricamente. Essa igreja começou com um propósito aqui. Não perca o propósito. Essa igreja ainda será muito mais do que já é relevante nessa cidade. Vocês têm um pastor responsável, amoroso, correto, honesto, íntegro. Ore por ele. Ore por ele. Porque o inimigo ele é terrível. Ele vem de forma sorrateira para matar, roubar e destruir. Vivam unidos. Defendam-se. Porque nós temos ataques internos e ataques externos. Externos porque o mundo está aí. Interno porque sempre tem joio no meio do trigo e não tem como tirar o joio. Tem que conviver com eles. Mas tudo com dose de humildade vai dar certo. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado pelo que o Senhor já fez na vida dessa igreja.